Qual é o valor da expressão? Temos aqui, pessoal, 6 ao quadrado menos 2, abre parênteses, 8 dividido por 2, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado. Uma expressão aqui pouco grande, com bastante elementos, e eu convido você a resolver mais essa questão aqui junto comigo. Se você já sabe, deixe nos comentários qual é seu palpite. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, clique em se inscrever para você acompanhar os vídeos que eu trago todos os dias. Se você puder curtir esse vídeo, nunca é demais lembrar, né? Isso ajuda demais, fortalece o meu trabalho. Agora vamos resolver juntos essa questão. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que notar nessa questão é o seguinte: temos vários elementos interessantes e importantes que deve ser respeitada a sua ordem. Por quê? Temos aqui várias operações, né? Potenciação, subtração, aqui temos uma multiplicação e dentro dos parênteses temos as divisões e depois uma potenciação. O que a gente deve resolver primeiro? A primeira coisa que a gente resolve numa questão dessas são os parênteses. Então, tudo que está dentro dos parênteses deve ser resolvido primeiro. Então, temos aqui essa divisão e essa divisão. E aqui uma coisa importante que acontece. Quando a gente tem duas divisões seguidas, né, a gente faz da esquerda para a direita. Então, vou até fazer uma setinha aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer nessa questão é 8 dividido por 2. Olha que fácil. Depois que a gente decide o que fazer, fica muito mais tranquilo. A gente vai agora só seguir as ordens e fazer as operações corretamente. Vou manter esse 6 ao quadrado por enquanto. Menos 2 vezes. Lembrando que quando tem parênteses aqui, né, e o número, eu tenho uma multiplicação, tá? O 8 dividido por 2 é igual a 4. Isso aqui é uma questão de tabuada, né? Você pode lembrar de cabeça, se precisar fazer alguma coisa também, pode fazer a continha aí de qualquer jeito, tá? Desde que você encontre 4, está correto. Depois temos que dividir por 2 e lá no final a gente vai levar isso aqui tudo ao quadrado, tá? Não pode esquecer desse quadrado. Muito bem. Continuando dentro dos parênteses, porque aqui o nosso primeiro lugar, a gente vai fazer 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Vou manter o resto novamente, 6 ao quadrado. Isso aqui é uma coisa muito comum, tá, gente? A gente vai reescrevendo até chegar no final e não ter mais nada para fazer. Na hora que tiver mais somente os números e as operações já forem todas resolvidas. Vezes, agora, ó, 4 dividido por 2 é 2. Como eu resolvi tudo que estava dentro dos parênteses, eu não preciso mais dos parênteses. Então, eu vou agora manter só o quadrado aqui fora, beleza? 6 ao quadrado menos 2 vezes 2 ao quadrado. O que a gente faz nesse momento? Temos aqui 3 operações: potenciação, subtração, multiplicação e outra potenciação que entra na mesma prioridade do que essa. A gente vai fazer primeiro as potências, tá, gente? Primeira coisa é a operação que maior tem prioridade aqui é a potenciação. Então, a gente vai resolver 6 ao quadrado e vamos resolver 2 ao quadrado. O 6 ao quadrado, eu vou colocar aqui em cima para vocês. É muito simples, gente. Basta que você lembre como que funciona uma potenciação. O número que está embaixo, chamado de base, ele vai se repetir em uma multiplicação. Por exemplo, 6 vezes 6. Mas quantas vezes que eu vou repetir esse 6? Exatamente o número que tiver no expoente, que é esse númerozinho que fica aqui. Nesse caso, temos 2, então será 6 vezes 6. Isso aqui resulta em 36. Logo, eu já posso colocar aqui no lugar do 6 ao quadrado esse 36, certo? Para a gente não poder errar. E eu já vou resolver ao mesmo tempo esse 2 ao quadrado. Lembrando que eles estão desvinculados, né? Estão separados, então a gente pode resolver dessa forma. 2 ao quadrado vai ser a mesma ideia. 2 vezes 2 igual a 4. Agora é só substituir no lugar delas aqui, ó. No lugar de 6 ao quadrado, eu vou substituir o 36. Menos 2, que eu não mexi ainda, vezes o 4, que é o 2 ao quadrado. Olha que interessante. Muito bem. Agora temos 36 menos 2 vezes 4. Dentre essas duas operações aqui, a multiplicação deve ser resolvida primeiro. Menos 2 vezes 4. E menos 2 vezes 4 é 8. Então, menos 8, né? Menos aqui, 2 vezes 4, 8. Então, vai ficar 36 menos 8. Excelente. Agora você vai fazer o seguinte: 36 menos 8 é igual a... Se eu tirar 6 fica 30, tira 2 fica 28. Excelente, gente. 28 é a nossa resposta, é o valor da nossa expressão numérica. Vou até fazer um quadradinho aqui.
Se você chegou no 28, parabéns, tá bom? Você já conseguiu resolver. Mas agora, como de costume aqui no canal, a gente traz aqui algumas operações para tentar descobrir qual delas que representa pra gente esse número 28. Você sabe resolver? Vamos fazer cada uma delas e descobrir qual delas que vale esse valor, tá bom? Começando por esse 6 primorial. E aí eu acho interessante porque são operações novas, diferentes, que eu trago para vocês aqui como curiosidade, beleza? O 6 primorial, ele depende exclusivamente de um conjunto de números chamado de números primos. Vou colocar aqui para vocês aqui embaixo os números primos. São muito importantes, são números que possuem apenas 2 divisores, e eu vou listar alguns aqui para vocês. Começando pelo 2, depois o 3, depois eu tenho o 5, o 7, o 9 não é, 11, e assim por diante. 13, 17, tá? Aqui eu tenho alguns números primos. E como que vai funcionar essa construção desse elemento aqui, dessa operação? Eu vou multiplicar os primos que são menores ou iguais ao 6, que está sendo aplicado aqui, né? O valor do primorial. Então eu vou pegar todos os números que são menores ou iguais a 6 e vou multiplicar. O 6 não aparece, então eu vou pegar só os menores, que é 5, 3 e 2. Ou seja, 6 primorial é igual a 5 vezes 3 vezes 2. Basta que a gente faça agora essa multiplicação para encontrar o resultado. 5 vezes 3 é igual a 15 e 15 vezes 2 é igual a 30. Portanto, o valor de 6 primorial é igual a 30. E não é a nossa resposta. Chegou bem pertinho, né? Mas ainda não é aquilo que a gente procura. Vamos para a próxima, que agora é um fatorial. O fatorial, gente, ele é bem interessante, também vai utilizar multiplicação, mas não vai utilizar os números primos, a gente vai utilizar os números naturais, os números que a gente usa para contagem, né? Como que vai funcionar então? Eu vou multiplicar todos os números menores ou iguais a 4, até chegar no 1. Então vai ser 4, e aí eu pego o antecessor do 4, que é o 3, pego o 2 e pego o 1. Como eu disse, para no número 1, beleza? Então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o valor desse 4 fatorial. Se a gente fizer essa multiplicação, 4 vezes 3 dá 12 e 12 vezes 2 é igual a 24. Não é o valor, mas chegamos perto novamente, hein? 24 é o valor do 4 fatorial, mas não é a nossa resposta. Temos agora uma nova operação, o 5 duplo fatorial. Mas isso aqui será que não funciona da mesma forma? Calculo fatorial, depois calculo fatorial de novo? Isso não é verdade. Vou mostrar para vocês como que calcula o duplo fatorial. O duplo fatorial ele tem uma ideia parecida com as anteriores, né? Principalmente a do 4 fatorial aqui, né? Só que ele vai multiplicar não só os números naturais, ele vai ser um outro conjunto de números que ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar os números que têm a mesma paridade que o 5. Em outras palavras, se o número 5 é um número ímpar, ele vai multiplicar apenas os números ímpares, menores ou iguais a 5. Se a gente listar esses números aqui, tá? Quais são os números ímpares? Vou colocar aqui um conjunto ímpar. São eles, além dos negativos, né? Eu vou colocar só os positivos. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Esses são os números ímpares e vou pegar então os ímpares menores ou iguais a 5 e vou multiplicar. 5, 3 e 1. Então, 5 duplo fatorial é igual a 5 vezes 3 vezes 1. Perceba que ficou muito perto do 6 primorial, só que em vez de 2 é 1, né? E então, 5 vezes 3 é igual a 15. Não é a nossa resposta. Vamos então para a última, que provavelmente é ela, o nosso resultado, né? 7 termial. O 7 termial, que é esse símbolo de interrogação aqui, ele funciona de algo muito parecido com o fatorial, só que ao invés de multiplicar, eu vou adicionar os números naturais menores ou iguais que 7. Em outras palavras, 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Olha o tamanho que ficou. Mas aqui, gente, é só adição, então vai ficar facinho para fazer, tá? 7 mais 6 é igual a 13. 13 mais 5 é igual a 18. 18 mais 4 é igual a 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28. 7 termial é exatamente aquilo que a gente queria, 28.
e 8. Em outras palavras, vou até circular para a gente aqui, fazer um quadradinho, né, em vez de circular, é a nossa resposta. Portanto, a resposta correta desse desafio, letra D. Se você marcou essa, parabéns, você acertou essa questão. Qual é o valor da expressão? Você sabe resolver? Temos aqui, gente, 5 ao quadrado menos 2 ao quadrado, dividido por 2 vezes 11 mais 3. É uma expressão numérica. Você deve resolver corretamente essas operações na ordem correta para poder encontrar o resultado. Se você já sabe, deixe nos comentários aí qual é seu palpite, letra A, B, C ou D, e vamos comigo acompanhar a resolução dessa questão. Lembrando que se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, porque tem vídeo novo todos os dias. Se você puder curtir também, fortalece muito o meu trabalho, beleza? Agora vamos lá, gente. Temos nessa expressão potenciação, subtração, potenciação, divisão, multiplicação e adição. Então, é uma série de operações, uma quantidade enorme de operadores que a gente deve definir qual que é a prioridade, qual que é a ordem correta dessas operações. Eu vou dizer para vocês o seguinte, logo direto, a primeira coisa que a gente resolve nessa expressão são as potências. Então, temos aqui duas, a gente já vai ter que resolver elas logo de cara. Começando por esse 5 ao quadrado. Aí você deve lembrar qual que é a definição da potenciação. A potenciação ela tem dois elementos, a base e o expoente. A base é um número que se repete em uma multiplicação e o expoente é a quantidade de vezes que essa base se repete nessa multiplicação. Em outras palavras, 5 ao quadrado, ou 5 elevado à segunda potência, é igual a 5 vezes 5. São dois fatores 5, é isso que significa essa potência, certo? Isso aqui vai ser igual a 25. É só você lembrar da tabuada, certo? Muito bem, descobrimos então o primeiro valor, a primeira potenciação. A segunda, gente, é essa daqui, 2 ao quadrado. Lembrando que esse menos que está aqui, ó, ele não interfere nessa potência, porque o menos não está junto da base. A base é 2 e não menos 2, tá? Então, cuidado nesses casos. 2 ao quadrado é a mesma ideia do 5, só que com 2. Então, 2 vezes 2. Isso aqui é igual a 4. Muito bem. Substituindo agora esses valores aqui na nossa expressão, teremos 25 menos 4, dividido, o resto eu vou manter tudo, tá? Dividido por 2 vezes 11 mais 3. Muito bem, temos essa expressão agora atualizada, né? Temos menos operações agora para resolver. Dentre essas que aparecem aqui, a gente tem divisão e multiplicação que tem a maior prioridade nesses casos. Só que as duas, gente, têm o mesmo grau de prioridade, a mesma precedência. Então, a gente vai resolver da esquerda para a direita, ou seja, da esquerda para a direita, na ordem de leitura. Então, a primeira coisa que a gente faz é essa divisão e depois a multiplicação. 4 dividido por 2, gente, é igual a 2. Então, eu vou manter o restante, 25 menos 4 dividido por 2, que é 2, como eu acabei de dizer para vocês, vezes 11 mais 3. Agora é só resolver aqui a multiplicação e depois as adições e subtrações. Menos 2 vezes 11 é igual a menos 22. Então, vai ficar 25 menos 22 mais 3. Nessa ordem agora, da esquerda para a direita, não tem segredo. 25 menos 22 é igual a 3. Mais o 3 que estava ali. Olha que fácil, hein? Lembrando que olha como que a gente estava e olha como que ficou. 3 mais 3 é a operação que a gente tem que fazer agora. E isso aqui é igual a 6. Olha que interessante como é a simplificação de uma expressão. Saímos de uma coisa cheia de elementos e chegamos aqui, né, passo a passo, devagarzinho, no resultado dessa expressão, que é 6. Muito bem, temos então o resultado da expressão e eu convido você a tentar descobrir qual dessas operações aqui representa para a gente esse número 6, para a gente poder marcar a alternativa, né? Embora a gente já tenha encontrado o resultado, agora a gente vai ter que descobrir qual alternativa marcar. Se você já sabe, deixe nos comentários. E aqui é bom para a gente poder conhecer algumas operações novas também, tá? Então convido você a ficar comigo até o final desse vídeo para a gente resolver todas essas operações aqui. Começando por mais uma potenciação. Lembrando que a gente já resolveu duas potências aqui e agora a gente tem mais uma para resolver. Qual que é a diferença dessas aqui para essa?
A diferença é que agora a gente tem o 9 na base. O expoente é o mesmo, então a gente vai aplicar a mesma ideia. 9 ao quadrado, ou 9 à segunda potência, é igual a 9 vezes 9. Essa é a definição de potenciação. E 9 vezes 9, a gente lembra da tabuada, isso aqui, gente, é igual a 81. Muito bem, não é a nossa resposta, mas descobrimos como que se resolve uma potenciação. Revisamos aqui, né, 3 vezes, aqui, aqui e aqui. A próxima operação que temos é um fatorial. O fatorial, gente, ele é muito, muito interessante e muito útil também, tá? A gente aprende ele na escola lá, quando a gente vai ver permutações na análise combinatória. O 4 fatorial, que é esse símbolo de exclamação, ele vai fazer uma multiplicação dos números naturais menores ou iguais ao valor que está sendo aplicado aqui, que no caso é o 4. Em outras palavras, eu vou começar com o 4 e vou multiplicar pelos antecessores, tá? O antecessor de 4 é 3, o antecessor do 3 é 2 e o antecessor do 2 é 1. Só fazer essa multiplicação que a gente encontra o resultado final. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. E olha só, descobrimos o valor desse fatorial. Bem interessante, não é? Você gostou? 4 fatorial é igual a 24. Embora não seja a nossa resposta, podemos aprender alguma operação nova aqui nesse vídeo, certo? A próxima é o duplo fatorial. O duplo fatorial é muito interessante também, só que um pouquinho diferente do anterior. O fatorial simples, ele multiplica todos os números naturais. O fatorial duplo, ele vai multiplicar os números que têm a mesma paridade que o número que está sendo aplicado. O que é isso, paridade? Paridade quer dizer que o número ele pode ser par ou ímpar. Nesse caso, o número 6 é um número par. Então, a gente vai ter que multiplicar todos os números pares menores ou iguais a 6. Para isso, eu vou listar para a gente aqui os números pares. Embora dá para fazer de cabeça, a gente lista rapidinho aqui os positivos, né? 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. São números pares, a gente já conhece esses números, né? Então agora eu vou poder listar todos os números pares menores ou iguais a 6. Se eu pegar aqui no nosso conjunto, o 6 entra, o 4 entra e o 2 entra. Logo, se eu pegar aqui e colocar os valores, 6 vezes 4 vezes 2. Essa é a definição do duplo fatorial. Se o número fosse ímpar, eu deveria multiplicar os números ímpares. Essa aqui é a questão. Aqui é par, eu multiplico os números pares, certo? 6 vezes 4 é 24 e 24 vezes 2, 48. Muito bem. Não é a nossa resposta, então a gente tem que ir para a última chance, né? Raiz cúbica de 216. Como que eu faço, gente, para resolver uma raiz cúbica? Será que é muito difícil? Vou mostrar para vocês um método muito legal de resolver. A gente vai fazer uma fatoração desse número aqui, ó, 216. E esse é o método da fatoração, que você já deve conhecer de alguma outra parte da matemática, mas serve também para a nossa radiciação. Vou colocar o 216 aqui no cantinho, ó, e vou fazer essa fatoração pelos números primos. E aí eu vou listar aqui para vocês os números primos para a gente poder lembrar e poder utilizar também nessa fatoração. 2, 3, 5, 7, 11. Esses são os números primos, tá? E agora a gente pode utilizá-los para poder fatorar esse 216. A gente começa pelo número 2, que é o único primo que é par, e ele divide todos os pares. Então, se 216 é par, a gente divide por 2. Muito bem, 216 dividido por 2 é igual a 108. Dá para ir por 2 de novo, né? Porque continua sendo par. Isso aqui é 54. Divide por 2 de novo, 27. Chegamos agora em um número ímpar. A gente vai para o próximo primo. O 3 consegue dividir o 27? Consegue. Está na tabuada, né? 27 dividido por 3 é 9. Dá por 3 de novo, dá 3. Por 3 de novo, dá 1. Olha que legal. Chegamos aqui no final da nossa fatoração. A gente vai agrupar esses números agora de 3 em 3. Mas por que de 3 em 3, professor? Por causa do nosso índice aqui da nossa raiz, que é 3. A gente quer procurar, então, potências de expoente 3. Por isso, eu vou agrupar esses números de 3 em 3. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo. Olha lá, apareceu o expoente 3. 3 vezes 3 vezes 3 é 3 ao cubo, que também apareceu o expoente 3. Então, vou substituir aqui nesse valor a raiz cúbica de 2 ao cubo
Vou separar em duas raízes, tá? Para a gente poder fazer a simplificação. A multiplicação nos permite fazer isso, tá? Se fosse adição, não poderia, mas como é multiplicação, eu posso. E olha que interessante, raiz cúbica corta com expoente 3. Por isso que eu agrupei de 3 em 3. 2 vezes 3 é igual a 6. E 6 é a nossa resposta, lembra? Então a gente chegou aqui no resultado correto. Opção correta da nossa resposta, então, a alternativa letra D. Se você marcou essa aqui, parabéns, você acertou essa questão. Desafio de matemática básica para você que está chegando aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual que é o valor dessa expressão numérica? 2 mais 3 vezes 6 menos, abre parênteses, 7 mais 6, fecha parênteses. Temos aqui, gente, apenas operações muito básicas, só que se a gente fizer na ordem errada, a gente acaba errando toda a questão. Então, eu estou aqui para ajudar vocês a decifrar essa ordem correta das operações, tá bom? Vamos comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar. E claro, se você já souber, deixe nos comentários aí, porque eu sei que você é top, beleza? Lembrando também que temos as opções de resposta, que dependem aqui, né, de algumas operações um pouco mais elaboradas, e eu convido você a tentar resolvê-las também, para exercitar essa matemática mais avançada, beleza? Vamos começar resolvendo essa expressão. Antes de mais nada, a gente tem que perceber quais operações estão aqui listadas para a gente nessa expressão numérica. Temos uma adição, uma multiplicação, uma subtração, parênteses, que embora não seja uma operação, ele tem uma grande importância nas expressões numéricas, e dentro desses parênteses, uma adição. A primeira coisa que a gente deve fazer aqui são os parênteses, tá bom? Nunca se esqueça disso, porque os parênteses eles dão um enfoque maior para aquilo que está guardado dentro deles. Então, a gente deve resolver primeiro aqui esse 7 mais 6, que no caso é uma operação muito simples. 7 mais 6 é igual a 13. E o restante eu vou deixar do mesmo jeito para a gente não errar e não confundir. Então, eu vou deixar 2 mais 3 vezes 6. Aqui eu vou representar o pontinho como multiplicação, tá? Menos o 13, que é o valor dessa adição. E aí percebam outra coisa interessante. Depois que eu resolvo todo o parênteses, eu não preciso mais dele. Então, eu coloco somente o número que a gente encontrou como resultado dessa adição, beleza? Agora ficou um pouco mais simples. A gente tem 3 operações: adição, multiplicação e subtração. Dentre essas 3 operações, a multiplicação deve ser resolvida primeiro. Então, eu vou resolver primeiro esse 3 vezes 6 aqui, ó. Deixar até marcado pra gente qual operação que deve ser feita. 3 vezes 6, a gente lembra da tabuada. 6, 12, 18 é o resultado. Então, eu vou colocar aqui 2, mantendo o que estava antes, né? Mais o resultado dessa multiplicação, que é 18, menos 13. Agora, gente, ficou bem mais fácil, porque todas as operações um pouco mais avançadas e os parênteses já foram resolvidos. A gente tem só adição e subtração, continha de mais e continha de menos, que é muito mais fácil de resolver. Vamos fazer também na ordem correta, da esquerda para a direita. Pode ser feito da direita para a esquerda também? Pode, só que aqui a gente toma cuidado para não errar, tá bom? Vamos fazer então primeiro essa adição aqui. 2 mais 18, que é igual a 20. Menos 13, que aí fica fácil, né? O resultado aqui, então, será igual a 7. Olha que interessante. Encontramos aqui a nossa resposta, o valor da nossa expressão numérica. E aí eu gostaria de saber se você sabe qual dessas operações que vale 7. Temos aqui 4 fatorial, 8 primorial, 7 duplo fatorial ou raiz cúbica de 343. Todas essas operações muito interessantes e legais, eu espero que você saiba resolver. Caso você não saiba, venha comigo porque eu vou te ensinar a resolver cada uma delas, começando por esse 4 fatorial, que é uma operação muito legal. A gente aprende ela lá no ensino médio, quando a gente está aprendendo análise combinatória, né? Então, as permutações são calculadas utilizando fatoriais. E outra parte também que ela aparece bastante são nos anagramas. Não sei se você já ouviu o cálculo de anagramas, uma coisa que cai muito em concurso público e está aqui, né, sendo utilizada o fatorial. Então, essa operação vai ser legal da gente aprender. Como que funciona
um fatorial? Gente, o fatorial nada mais é do que a multiplicação dos números naturais menores ou iguais ao valor que está sendo aplicado, que no nosso caso aqui é o número 4. Então, a gente vai selecionar todos os naturais menores ou iguais que 4 e vamos multiplicar. Começando pelo 4, a gente sempre vai subtraindo 1 e vai multiplicando. Então, subtrai 1 fica 3, multiplica. Subtrai 1 fica 2, multiplica. Subtrai 1 fica 1, multiplica e finaliza aqui, tá? Sempre paro no número 1 no meu fatorial, porque senão se colocar 0 aqui vai dar 0 e aí não faz tanto sentido pra gente, beleza? Se a gente fizer essa multiplicação toda, temos aqui 4 vezes 3, que é 12, 12 vezes 2, que é 24, e 24 vezes 1 é 24 e é o valor do 4 fatorial. Olha que legal. Então, uma palavra que tenha 4 letras distintas, ela tem 24 anagramas. Olha que legal, isso é interessante, uma aplicabilidade do fatorial, tá bom? Agora vamos calcular essa outra operação, chamada de primorial. E você pode perceber que ela tem uma relação com o nome do fatorial, inclusive a terminação dela é a mesma, só que ela muda o prefixo. Ao invés de ser fatorial, então não é mais ligando a fatores, mas aqui teremos fatores, inclusive, só que não são quaisquer fatores, são fatores primos, porque é primorial. Então, para isso, a gente precisa lembrar quais são os números primos para poder utilizar nessa operação. Eu vou listar aqui para vocês, eu sempre listo, né, em quase todos os vídeos que precisa, eu coloco os números primos, porque não é todo mundo que conhece todos os números primos. Inclusive, é impossível conhecer todos, porque são infinitos, certo? Vamos colocar aqui apenas os primeiros, para a gente poder utilizar aqui na nossa operação. 2, 3, 5, 7. Lembrando que os números primos são aqueles números que possuem apenas 2 divisores. Ele próprio e o 1. E nada além disso, tá? E nada menos que isso também. Então, são esses valores aqui os primeiros números primos, tá? Muito úteis pra gente. E o primorial, ele vai utilizar exatamente esse conjunto numérico. Eu vou multiplicar todos os primos menores ou iguais ao 8. No caso, o 8 não é primo, porque ele é par, né? E todo número par, diferente de 2, não é primo, porque ele é divisível por 2. O único par que é primo é o 2. Olha que legal, hein? Então, a gente vai multiplicar todos os menores que 8, que no caso aqui temos o 7, o 5, o 3 e o 2. Esses números aqui vão compor essa multiplicação. 7 vezes 5 vezes 3 vezes 2. Olha que legal. Se a gente multiplicar isso aqui, a gente tem o valor do 8 primorial. 7 vezes 5, 35. 35 vezes 3 é igual a 105. 105 vezes 2 é 210. Ficou bem grande, fora do nosso valor aqui, né? Ficou 30 vezes maior do que o nosso resultado. Mas é interessante para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre essas operações também, beleza? Temos aqui um 7, mas não é só 7, é 7 duplo fatorial. Será que é essa opção? 7 duplo fatorial é uma operação muito parecida com o fatorial, só que ao invés de multiplicar os números naturais todos, eu vou multiplicar os naturais que possuem a mesma paridade que o número 7. O que é a paridade? Por exemplo, o 7 é um número ímpar, essa é a paridade dele, ele é número ímpar. Então, eu vou multiplicar todos os números ímpares menores que 7, ou iguais a 7 também, tá? Ele entra na jogada. Então, vai ficar 7 vezes 5 vezes 3 vezes 1. E é só isso, tá? Multiplicou os ímpares, perdão. Se fosse ímpar, se é ímpar, a gente multiplica os ímpares. Se fosse par, a gente multiplicaria os pares, tá bom? 7 vezes 5 a gente acabou de fazer, né? 35. 35 vezes 3, 105. Top, hein? Agora faltou pra gente a última operação, que provavelmente é ela a nossa resposta. Temos que calcular a raiz cúbica de 343 e para isso a gente vai fazer uma fatoração aqui, ó. Bem rapidinho, bem fácil, pelos números primos que já estão listados aqui. E o primeiro número e único que divide o 343 é o número 7. 343 dividido por 7 é igual a 49. De fato, né? 7 vezes 4, 7 vezes 40 é 28, 7 vezes 9 é 63, 280 mais 63 é o 343. Então, dá para fazer de cabeça essa continha, tá? 49 é um quadrado perfeito. Divide por 7, dá 7. Divide por 7 de novo, dá 1. Olha que legal. 343, então, é 7 ao cubo. É 7 vezes 7 vezes 7.
E isso ajuda bastante a gente a resolver essa raiz, porque se ele é 7 ao cubo, é só extrair a raiz cúbica de 7 ao cubo. E raiz cúbica com expoente cúbico, a gente pode cortar. Isso aqui, então, é igual a 7, que é o valor que a gente gostaria de ter encontrado. Então, a resposta correta dessa questão, opção letra D. Se você marcou essa, parabéns, você acertou essa questão.